E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Daremos continuidade ao nosso curso gratuito de cartomancia com baralho tradicional. E hoje vamos, iniciar nossas aulas a respeito das cartas da corte, isso mesmo. E aí, diferente do que acontecia anteriormente, que eu trazia logo as 4 cartas daquela numeração, com as cartas da corte eu vou fazer diferente, até para facilitar que eu conclua, né? Para que os vídeos fiquem mais breves e eu acabe encontrando tempo de gravar eles sequencialmente no meu dia a dia, na minha rotina. Mas vejamos só. Gente, as cartas, da corte, elas podem representar, de modo geral, tanto pessoas quanto situações. No tarô, nós temos uma carta a mais, que é a carta do cavaleiro. E aí, a carta do cavaleiro nesse curso, eu vou também trazê-la, mas vou trazê-la como um extra para quem estiver usando esse curso para, por exemplo, aprender as significações das cartas como de arcanos menores, tá certo? Como um extra, mas as cartas que interessarão, a quem estiver estudando a cartomancia com o baralho comum mesmo, são o valete, a rainha, a dama e o rei. E aí eu vou trazer uma carta por vez. Sim, gente, não adianta se apressar, se agoniar, tá bem? Que eu vou trazer assim, como eu posso, tá bem? Então, vejamos só. Como já dito, cada carta, da corte representa uma pessoa ou uma situação. Então, eu vou trazer aqui 2 significações para cada carta. Uma significação relacionada à pessoa, uma significação relacionada à situação, tudo bem? Falando de situação, normalmente o valete, ele representa sempre o começo de algo, porque ele é a carta que abre a corte. Então, é a carta que dá início à sequência de cartas da corte. Então, o valete, normalmente, ele apresenta algo novo. E em se tratando do naipe de paus, nós, falamos de criatividade, nós falamos de planos, de sonhos, de projetos, de trabalho. Então, o valete de paus, ele tem um significado até muito relacionado ao ás de paus, que também traz o início de algo, voltado a essa área relacionada ao elemento fogo e ao naipe de paus. Mas o que a gente tem que entender para fazer a diferenciação é o seguinte, que o ás de paus, ele é o início de um novo ciclo, de fato, Ele é o início de uma nova energia, de fato, na vida da pessoa. O valete não, ele é o início de um projeto específico, É o início de... É como se fosse uma ideia que nasce, se a gente fosse falar de situação. É uma ideia que nasce, é um sonho que nasce e que tá bem no estágio inicial, mas que tem muito potencial caso a gente queira desenvolver. Então, de modo geral, eu diria que ao representar uma situação, a gente poderia trazer para o valete de paus esse significado. Então, o significado de um projeto que nasce, uma ideia que está sendo germinada ou que está sendo gerada, um emprego novo que chega. Então, representa tudo isso. Isso, se a gente falar do ponto de vista positivo. Se não, se a gente estiver olhando para um aspecto negativo, por exemplo, a gente pode falar de algo que se está apressando. Então, de desimpaciência, de pressa em relação a algo, de imaturidade também, porque essa carta, ela vai falar de tudo que ainda está em estágio inicial. Só que aí, uma coisa, uma situação, quando ela está em estágio inicial, ela pode ser percebida de 2 formas.
eu posso encarar aquilo como estando no estágio inicial e com paciência trabalhar aquela situação, trabalhar aquele problema ou aquele projeto, ou eu posso ir com muita sede ao pote e não dar tempo daquilo amadurecer, né? Já querer que aquilo saia do início para o fim, para a conclusão, para o estágio final de uma hora para a outra. Então, né, tem aí esses significados que a gente pode atribuir ao valete de paus. E em relação à pessoa, normalmente os valetes vão representar uma jovialidade. Pode ser uma jovialidade física, pode, ok? Mas eu acho que em questão de jovialidade física, a gente, né, poderia adequar mais o valete de ouros, se o interesse for físico mesmo. Mas, né, todos os valetes podem trazer essa questão da jovialidade física, né, de ser uma pessoa jovem, a pessoa a que a gente se refere naquele momento ali. E aí, gente, uma coisa que eu acho, né, que algumas pessoas se equivocam é atribuir ao valete, né, apenas o gênero ou o sexo masculino. Não necessariamente, assim como uma mulher pode ter traços de um rei, pode ter traços de um valete também. O rei, o valete também podem ter um homem, aliás, também pode ter traços de uma dama, por exemplo. Então, eu acho que a questão da restrição do gênero, ela limita muito, tá bem? Ela limita muito, mas vai mais do que você estabelece para suas cartas, como eu disse no início desse curso, né? Se você estabelece para o seu oráculo que sempre que aparecer um valete falando de pessoa vai ser um homem, então tá estabelecido, ele vai funcionar do jeito que você estabeleceu, tá bem? Só que eu não estabeleço isso nos meus baralhos. Eu utilizo outras cartas, né, para caracterizar o gênero. Então, sei lá, eu tirei um valete. Então, é mais a personalidade da pessoa do que o gênero da pessoa em si. Então, deixa eu ver cartas que eu considere mais femininas de fato para descrever, né, ou cartas que eu considere mais masculinas para descrever o gênero. Porque, como eu disse, eu acho que a carta da corte em si, ela fala mais da energia da pessoa do que do gênero da pessoa, do sexo da pessoa. Embora eu sei que, né, a maioria dos cartomantes utilizam assim, mas eu tô dando o meu ponto de vista. Porque, né, oráculo também, apesar de ter os significados básicos, acho que vocês já perceberam aqui no curso que também tem uma coisa muito pessoal, muito subjetiva de cada um. Mas, enfim, partindo para a descrição de pessoa, descrevendo. E interessante, né, que a gente percebe aqui que nos três ele tá com o rosto para a mesma posição. Mas assim, gente, em relação à pessoa, a gente poderia caracterizar, por meio do valete de paus, uma pessoa como sendo uma pessoa enérgica, uma pessoa jovial, principalmente, nem tanto no físico, né? Pode até ser, mas aí é um extra. Mas principalmente na espirituosidade. Ou seja, é uma pessoa que tem energia. Não tem quando a gente diz que uma pessoa, né, tem tantos anos, mas nem parece, porque é muito jovem, é muito disposta. Então, a jovialidade representada pelo valete de paus é em relação a isso. É a disposição, é a energia, é ser de bem com a vida, é parecer uma pessoa nova, vai ter uma alma, um espírito juvenil. Então, eu acho, né, que, de modo geral, as características do valete de paus para uma pessoa é isso. É ser uma pessoa jovial, é ser uma pessoa enérgica, é ser uma pessoa disposta, é ser uma pessoa animada, uma pessoa feliz, bem-humorada. Só a gente lembrar de todas aquelas características dos signos de fogo, né? Então, Leão, Sagitário e Áries. Então, é uma pessoa criativa, é uma pessoa enérgica, é uma pessoa animada, é uma pessoa bem-humorada, é tudo isso,
tá certo? É tudo isso. Porém, vamos imaginar que o valete é a primeira carta, né, dessas 3 cartas da corte, valete, dama e rei, considerando o baralho comum. Vamos imaginar que ele é a primeira carta. Então, tem 3 cartas da corte. Vamos lembrar, né, que paus remete ao elemento fogo. Vamos lembrar dos 3 signos de fogo, por exemplo, Áries, Leão e Sagitário? Então, se tem 3 signos de fogo, 3 cartas da corte no baralho comum, então nós vamos ter uma carta representando a energia de cada um dos signos do elemento, por exemplo. Então, qual a primeira carta da corte de paus, que é o naipe do elemento fogo? O valete. Qual o primeiro signo de fogo? Áries. Então, o valete, ele vai ter muito dessas características arianas. Por isso, tem muito do início na situação mesmo, de ser uma situação inicial, um projeto inicial, um sonho inicial, né? E por isso mesmo tem muito do impulso do ariano. Esse impulso que tanto pode ser referente a impulsionar, quanto a impulsividade. Então, a gente traz tudo isso também para características da pessoa. Então, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que tem um espírito de liderança, é uma pessoa que gosta de dar o primeiro passo nas situações, é uma pessoa que não gosta de esperar, é uma pessoa hiperativa, né? É uma pessoa que gosta de ela mesma fazer as coisas, que não tem o hábito de demandar tarefas. Mas qual o aspecto negativo de Áries? É a pressa, é a impulsividade, é a imaturidade em muitos aspectos. É a fúria desmedida quando as coisas não saem do seu modo. É a falta de planejamento, muitas vezes. Então, essas características, né, todas, que a gente atribui ao valete, a gente pode tanto atribuir a situações, como atribuir a pessoas. Então, se eu quero analisar, por exemplo, um problema, e aí, em um determinado método que eu estou usando para analisar aquele problema, tal posição é ocupada pela carta negativa e representa o que está prejudicando aquela situação. Cai um valete. O que pode estar prejudicando? O que pode estar prejudicando é a impulsividade. O que pode estar prejudicando é a imaturidade, é a pressa. Entenderam? Então, o que pode ajudar no lado positivo? Sai o valete de paus. O que pode ajudar? Talvez levar as coisas com mais leveza, com mais jovialidade, buscar caminhos novos, pensar, procurar uma nova estratégia que seja criativa, que seja boa. Então, é basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, para as outras cartas da corte, nós seguiremos esse mesmo esqueminha, tá certo? Então, o primeiro vídeo de carta da corte está aqui. E só para lembrar, quem puder ajudar com alguma doação pelo Pix, né? 87-99626-0737, número de celular. E é isso, mas só quem quiser mesmo, né, fazer essa troca de energia. De modo geral, a aula de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima com o Valete de Ouros.